chega em casa, a multidão sabe que ele está ali. Jesus morava em Cafarnaum, na região da Galileia. E quando as pessoas sabem que Jesus está ali, o que acontece? A casa dele se enche de gente em volta. E a mensagem que eu iria pregar era isso, querido. E aí, aquele monte de gente em volta, aquelas pessoas todas ali, vem 4 doidos, olha para quem está do seu lado, tinha 4 doidos, que tinha fé em Jesus. Aquela multidão, querido, cercando a casa, não tinha como entrar, não tinha o que fazer. Jesus estava lá dentro, apenas com alguns líderes religiosos, ensinando. Ali estava o pessoal das sinagogas, e Jesus estava ensinando algumas coisas a respeito do reino para aqueles homens. Só que vinha 4 doidos, com um homem deitado em uma maca, paralítico. E esses homens chegam diante da situação, diante daquele monte de gente. Como que nós vamos agora levar esse homem até Jesus? Não tem como entrar pela sala, não tem como entrar pela cozinha, não tem como entrar pelas janelas. E aí os caras têm uma ideia: vamos jogar o paralítico pelo telhado, vamos colocar ele lá. A mensagem que eu iria trazer para vocês, querido, era isso. Era a mensagem de que precisamos ser como esses 4 homens foram na vida desse paralítico. Quantos e quantas pessoas você tem visto vivendo uma vida paralisada? Talvez você venha à igreja, querido, mas a sua vida espiritual está paralisada. Talvez você venha à igreja, mas as coisas na sua vida emocional estão paralisadas. Eu quero dizer para você que o Senhor mudou a mensagem que eu tinha preparado toda semana. E hoje de manhã, quando estava pesquisando algumas coisas, lendo, um pastor amigo meu me ligou, perguntando algumas coisas a respeito de umas coisas em relação ao nosso propósito de 40 dias. E conversando com ele, o Senhor me levou a uma outra mensagem. A mensagem que eu ia pregar para vocês hoje, querido, que o Senhor tinha falado durante a semana, o nome dela tem o título de Amigos de Fé Provocam Milagres. Mas hoje, para que nós sejamos esses amigos de fé, não é a música do Roberto Carlos não, tá? Meu amigo de fé, meu irmão camarada, não é isso não. Para que você seja esse amigo de fé, querido, hoje nós vamos trabalhar algo no nosso coração, que é a respeito do perdão. Sexta-feira a pastora trouxe uma mensagem, foi uma butinada em todo mundo que estava aqui. Ninguém conseguia ir embora, ninguém conseguia sair daqui, tinha vigília depois. E a pastora trouxe uma mensagem sobre a vida de Ana, sobre a oferta de Ana, que foi Samuel. Para te recordar, a Ana era aquela mulher que não podia ter filhos, e a rival dela, a Penina, ficava tirando sarro dela. Então Ana faz um compromisso com o Senhor, de que se o Senhor desse um filho a ela e fosse homem, ela devolveria esse filho a Deus. Então quando Samuel nasce, o que faz? Leva ele para a igreja. Deixa eu trocar o microfone aqui. Leva ele para a igreja. E lá ela oferece e entrega Samuel. Ontem, Mateus trouxe uma mensagem nos jovens sobre o perdão. Contou até um testemunho dele que nem para mim, como discipulador dele, ele tinha me contado. Eu vou dar uns na orelha dele depois. Mateus trouxe uma mensagem sobre o perdão, sobre quantas vezes nós devemos perdoar. Obrigado, amor. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje, querido, que o Senhor modificou para que nós possamos viver, ser esses 4 homens. Eu acredito, querido, que durante esses 6 domingos que nós falamos sobre milagres, os milagres de Jesus, eu acredito que você foi desafiado a viver
em um nível um pouco mais profundo com Deus. E hoje nós vamos sair das mensagens dos milagres de Jesus para entrarmos nos nossos 40 dias que antecede a Páscoa. Nós vamos trabalhar algumas mensagens, e não sei se vocês viram no vídeo lá que nós postamos, algumas mensagens pontuais sobre as últimas horas de Jesus. Quero dizer para você, querido, que Páscoa não tem nada a ver com chocolate, não. Páscoa não tem nada a ver com enfeitar as crianças, colocar aqueles negócios na cabeça das crianças de coelho. Não existe isso, querido. Páscoa é a ressurreição de Jesus. Então nós vamos sair da nossa série de milagres e vamos entrar para os 40 dias de presença. Presença de Deus na sua vida, querida. E para que isso aconteça sobre você, nós vamos hoje falar sobre perdão, porque o perdão, querido, é a chave que te conecta a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 23. O nome da nossa mensagem é o milagre da presença por meio do perdão. O milagre da presença de Deus, querido, por meio do perdão de Jesus em sua vida. Eu quero te adiantar que perdão não tem nada a ver com sentir. Perdão você não sente. Perdão você toma a atitude de fazer. Eu creio, querido, que a nossa igreja vai viver coisas sobrenaturais. Talvez você tenha vindo à igreja e você não entende qual que é a visão da igreja. O que a igreja tem de objetivo? Para você que não sabe, querido, a nossa igreja tem 3 pilares: o louvor, a adoração, intercessão e a palavra. Louvor e adoração caminham junto. A intercessão, que são esses que ficam muitas vezes aí atrás de vocês assim, às vezes fica um aqui do lado orando. E essa intercessão, querido, ora por cada um de vocês durante a semana. Durante a semana, querido, existe as pessoas que ficam orando pela sua vida. E a palavra, que é o que nós pregamos. Nunca fui de pregar prosperidade e espero nunca ser. O meu desejo é pregar o arrependimento, porque quando nós somos perdoados, quando nós somos arrependidos, a prosperidade vem na nossa vida, querido, seja financeira, seja espiritual, seja física, seja uma família abençoada. Prosperidade, querido, é você caminhar tranquilo, é você colocar a sua cabeça no travesseiro. O reino de Jesus, Deus nunca prometeu dar carro para ninguém, nunca prometeu dar casa para ninguém. Ele prometeu muito mais do que isso. Se você cresce em Jesus, você herdaria o reino dos céus. Lucas capítulo 23, no versículo 34. Eu peguei uma Bíblia maior hoje, porque aquela lá está. Jesus disse ao Pai: perdoa, pois eles não sabem o que estão fazendo. A nossa mensagem é esse versículo hoje, querido. É esse versículo. Um versículo tão pequeno. Na verdade ele continua, né? Porque vai falar que depois os soldados tiraram sorte pela roupa de Jesus. Aqui nós estamos falando, querido, das últimas horas de Jesus. Nós estamos falando aqui das últimas 12 horas que Jesus passou. E esse versículo é quando Jesus já está crucificado. E Jesus olha para aquele povo lá embaixo. Quando Jesus está pendurado naquele madeiro, querido, Jesus olha para aquele povo. Ele poderia ter mandado incendiar todo mundo. Poderia ter matado todo mundo, porque ele era Deus. Ele simplesmente olha e fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Assim somos eu e você, querida. Somos eu e você. Quando nós estamos pecando,
quando nós estamos fazendo. Jesus, Ele intercedeu por aquele povo e Ele intercede por você até hoje. Quando você mete o pé na jaca, sabe o que Jesus fala para Deus? Pai, perdoa, porque Ele não sabe o que Ele faz. Se fosse você, querido, no lugar de Jesus, depois de ter carregado aquela cruz pesada, com 70 quilos nas suas costas, com um espinho em sua cabeça, tendo tomado 39 chibatadas, andado 1,5 km, com as pessoas te xingando, batendo, cuspindo, puxando, rasgando a sua roupa, furando você, na cruz, querido, o que você iria fazer? Qual seria a sua reação? Qual seria a minha reação? Então Jesus olha para aquele povo e fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. O que eu quero dizer para você, querido, é o seguinte: nós carregamos em nossa vida muitas mágoas durante o percurso. E eu acredito que o Senhor nos trouxe hoje até aqui para falar sobre isso, depois de termos programado para falar outra coisa. É porque para que nós possamos romper em nossa vida e romper como igreja, ainda existe coisas em seu coração, no meu coração, que precisa ser transformado pelo poder do perdão de Deus. Eu não sei, querido, o que você já passou na sua vida. Eu não sei o que você sofreu até hoje. A única coisa que eu sei é que se você deixar, Jesus vai sarar isso que está aí dentro. Na realidade, Ele quer que você deixe Ele curar isso. Porque só assim, querido, você vai viver o extraordinário de Deus na sua vida. Só assim você vai viver aquilo que Deus tem para você por completo. Jesus aqui olha para aqueles homens lá embaixo e não julga. Jesus não os condena. E detalhe que haviam mais 2 pessoas sendo crucificado com Jesus. E um desses homens era... O que era, igreja? Um desses? Ladrão. E esse ladrão olha para Jesus e fala: você não fez nada para estar aqui. Eu fiz, eu roubei, peguei dinheiro de muitas pessoas, eu mereço. Porque naquela época, querido, quando os soldados romanos pegavam alguém, não existia, em alguns casos, não existia prisão, era morte direta. Então eles iam diante do rei, que era o juiz, e ele já condenava, e dali mesmo já ia para a prisão ou para a morte. E não era morte por injeção. Havia algumas mortes muito pesadas, e a crucificação era uma delas. A crucificação e a morte por lança eram as mais terríveis. A lança entrava pela parte de baixo da pessoa e saía pela boca. Já viu aqueles frangos no rolete? Imagina ele em pé, era do mesmo jeito. Não tinha, querido, injeção. E esse homem que estava do lado de Jesus, ele foi condenado à mesma coisa, a morrer como Jesus iria morrer. Jesus olha para ele e simplesmente diz para ele o quê? Hoje ainda estará comigo no paraíso. Jesus não o julgou, querido. Jesus não fez questão daquilo que ele tinha feito. Jesus perdoou os pecados que ele tinha cometido. E aquele homem, ao falar que Jesus não havia cometido nada, ele entende que aquele que estava pendurado naquele madeiro era Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele a quem os profetas tinham dito que iria vir. Aquele homem reconhece que Jesus era o Salvador do mundo.
1 Coríntios. Não é Coríntias não, tá? Tá amarrado isso aí. 1 Coríntios 15, do 55 ao 57, vai dizer assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte, do pecado, e a força do pecado e a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quando você entende, querido, o perdão de Deus, você passa a viver como Jesus vive. E nesses 40 dias que nós vamos passar, eu quero desafiar você a viver em um nível mais profundo. Olha para quem está do seu lado: irmão, vamos mais fundo? Mas com voz de crente, querido, não vai com essa boca murcha não. Vamos mais fundo? Vocês estão aí com essa cara de morte. Nesses 40 dias, querido, você vai ser desafiado. E eu quero desafiar você, encorajar você. Nós colocamos alguns jejuns lá, propósitos parciais que você pode fazer. Faça, querido. Se eu não me engano, tem de café, tem de sobremesa, tem de janta, tem de um monte de coisa lá, até de Netflix, filmes, séries, cinema, tem lá também. Tire isso, querido, um pouco da sua vida, para você buscar mais a presença de Deus. Eu sei que tem muitos aqui que não pode ficar sem comer por muitas horas. Mas fique o tempo que você consegue, querido. Você vai ver como é gostoso você fortalecer o seu espírito, fortalecer a sua alma, mostrar para o seu corpo que quem manda é você. Não é você ver um lanche, não é você ver uma lasanha. O Mateus hoje foi conhecer a sogra, já comeu lasanha lá, velho. Ah não, foi ela, né? Foi ela que foi. A sogra do Mateus deu o peão nele, não fez foi nada. Não é você, querido, chegar diante de um lugar. Às vezes a gente está fazendo jejum de alguma coisa e as pessoas, sem saber, claro, ela fica, toma, pega, come, bebe, não sei o quê. Ontem eu fui lá na loja, estava tendo degustação de queijo, aí eu lembrei que eu não podia comer queijo. Que, como passou, então eu vou falar, eu e o Mateus nós tínhamos feito o propósito de 24 horas, de sexta para sábado. Queridos, isso é tão gostoso. Sabe por quê? Quando você sai de um propósito com Deus, você sai forte, você sai fortalecido, você entende que você está mais próximo, porque você sacrificou aquilo, não foi para honra sua, mas para glorificar a Deus na sua vida. Então, nesses 40 dias, escolhe lá, tem no banner lá, eu mandei no grupo da igreja, no grupo dos jovens. Escolhe, querido, faça um jejum. Durante esses 40 dias nós vamos falar sobre perdão, sobre redenção, sobre relacionamentos, solidão, dor, entrega e a vitória de Jesus. E eu quero desafiar você durante esses 40 dias a viver o mais profundo de Deus. E hoje eu quero desafiar você a rasgar o seu coração. E eu quero te dar 2 minutinhos antes de continuar, para você deixar com que o Espírito Santo venha te lembrar de alguma coisa que te feriu e que você não conseguiu liberar o perdão sobre a sua vida. Talvez, querido, a pessoa que te machucou nem vivo está mais. Eu quero dizer para você que quando você carrega uma mágoa dentro do seu coração, você acorda, você almoça, você janta, você vai dormir com essa pessoa do seu lado. Porque tudo que você faz e lembra. E eu quero dizer para você, quem aqui é crente em Jesus? Quem é crente em Jesus? Se você é crente em Jesus, querido, crente em Jesus não tem feridas.
tem cicatrizes. Até te feriu, querido, mas já passou, já foi. A Bíblia vai dizer que nós devemos prosseguir para o alvo, mantendo os nossos olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu quero desafiar você nesse momento a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos. Uma das coisas que eu pedi para Deus hoje, querida, é que eu queria que as coisas acontecessem naturalmente. Você veio até essa noite até aqui, querido, não é à toa. Jesus te trouxe aqui para que você possa ter um encontro através do perdão. Talvez, querido, o seu pai, a sua mãe, familiares, amigos, lançou palavras sobre você, e até hoje você não consegue se livrar disso. Até hoje, querido, você não consegue colocar isso para fora. Mas eu quero dizer para você: deixa Deus te curar essa noite. Ele quer fazer você voar, querido. Ele quer que você seja um desses 4 amigos doidos que vai colocar alguém por um buraco de um telhado para que seja curado também. Essa noite, querida, é noite de você ter um encontro com aquele que pode transformar a sua agonia em alegria. Aleluia. Deixa o Senhor te lembrar. Deixa o Senhor lembrar, querido. E se você lembrar do fundo do seu coração, perdão é decisão, querido, não é sentimento. Mas perdoe. Senhor, fulano fez isso. Eu perdoo em nome de Jesus, porque o Senhor me perdoou naquela cruz. Talvez o Senhor está te lembrando, querido, de relacionamentos que você já teve e que te machucou muito. Talvez você está lembrando aí das dificuldades que você passou na sua vida, das brigas que você teve com seus familiares, de palavras que você lançou sobre a vida de alguém. Querido, peça perdão para Deus sobre isso. E é com o seu coração, não é porque eu estou pedindo. Eu estou dizendo isso para você essa noite, querido, para que você possa viver o extraordinário de Deus. Eu creio numa igreja multiplicadora. Mas talvez para você multiplicar frutos na sua vida, você precisa cuidar da sua árvore, para que ela possa dar frutos, frutos que permaneçam. Em nome de Jesus, olhe para cá. Primeiro ponto que eu quero trazer para você, querido, depois disso: reconheça a necessidade do perdão em sua vida. Lucas capítulo 23, versículo 41. É a conversa daquele homem com Jesus. Ele diz assim: nós estamos sendo punidos com justiça, porque recebemos o que os nossos atos mereceram. Mas este homem nada cometeu. Em algumas versões vai estar: não cometeu mal algum ou mal nenhum. Então ele disse: Jesus, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: eu te garanto, fala para quem está do seu lado, Jesus te garante que independente do pecado que você cometeu, tem um lugar lá no céu para você, querido.
Basta você se arrepender, basta você se perdoar. Tem pessoas que vivem, querido, a vida inteira e não se perdoa, tem facilidade até mesmo de perdoar as pessoas, mas não perdoa a si mesmo, os atos errados que cometeu. Se livre disso, querido. Satanás tem tentado aprisionar você nas mágoas, seja de outras pessoas ou de você mesmo. Você precisa abrir o seu coração. O Senhor tem coisas grandiosas para você, como igreja, e o Senhor tem coisas grandiosas para essa igreja, e você faz parte disso. Durante esses 40 dias, querido, pegue firme com o Senhor. Há uma estatística que aquilo que nós fazemos direto, com mais de 21 dias, se torna rotina na nossa vida e nós não conseguimos mais deixar de fazer. Então, se está difícil para você assimilar os 40 dias, começa com 21. E eu vou fazer 21. Esses jejuns que nós lançamos, você pode fazer uma semana cada um. Como é um propósito coletivo, querido, eu posso falar para vocês o qual eu vou fazer essa semana. A partir de hoje, sem janta até domingo que vem. Jantar para mim, querido, eu prefiro jantar do que almoçar. Acho que todo gordo é assim, né? Não gosta de dormir com a barriga cheia. Então decida, querido, fazer algo. É um propósito coletivo. Talvez você queira acrescentar alguma coisa. Fique à vontade. Algo que te afasta da presença de Deus. Algo que você goste mais até mesmo do que Jesus. E tudo aquilo que você gosta mais do que Jesus na sua vida se torna o seu Senhor. E tudo aquilo que você serve como Senhor, você se torna parecido com Ele. Se a Netflix é se os joguinhos, se seja lá o que for, tudo aquilo que você serve e dá prioridade, você vai se parecer com aquilo que você dá prioridade. Se você servir a Jesus, se você entender o propósito de Jesus naquela cruz, você vai se parecer cada vez mais com Ele. E o que Jesus fazia? Ele perdoava, querido. O que o Mateus pregou ontem, no texto de Mateus, o Mateus pregou no texto de Mateus, que é aquele versículo que Pedro pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? E aí Jesus responde para ele: não 70 vezes 7, não 7 vezes 70, mas 70 vezes 7. Jesus aqui, querido, não está simplesmente falando de número. Há alguns historiadores, alguns homens, teólogos, que eles falam que isso Jesus usou por se tratar de uma questão, o número 7 é o número da perfeição. Então, Jesus usa isso como uma forma para que os judeus entendessem que eles deveriam se esforçar para perdoar a tempo e fora de tempo. E é assim que você tem que fazer, querido. Perdoar a tempo e fora de tempo, ou seja, em todo momento. É melhor, querido, você dormir com o seu coração em paz. Mas pastor, e se eu pedir perdão para a pessoa e ela não me perdoar? O problema é dela, querido. O problema é dela. Porque agora não vai ser mais você que vai deitar a cabeça no travesseiro, vai levantar, vai almoçar, vai jantar e a pessoa está junto com você. Agora é o contrário. Mas talvez você também precisa liberar perdão. Não é só pedir, é liberar. Alguém talvez já tentou te pedir perdão e você negou isso. Ou você, não, está resolvido, deixa isso para lá. Não, querido, não é assim que funcionam as coisas. Quando alguém chegar em você e pedir perdão, fala: eu te perdoo em nome de Jesus. Fique em paz. Siga a sua vida. Que o Senhor te abençoe.
Se você é um cristão, querido, como eu perguntei, você não tem nenhuma ferida, você tem cicatriz. Cicatriz não dói mais. Como eu fiz a pergunta ontem, quem aqui tem cirurgia? A sua cirurgia, quando você fez, se você relasse nela, ela doía, sim ou não? A sua cicatriz hoje, quando você rela, dói? Eu quebrei o braço. Eu relo, não sinto nada. Porque o machucado está cicatrizado. E assim, querido, é o perdão na nossa vida. Você pode até lembrar, assim como você rela no machucado e você lembra do que aconteceu, mas aquilo ali não te fere mais. Porque o seu coração está limpo. O seu coração está transformado. E você lembra daquilo ali, querido, como uma forma de aprendizado na sua vida, como uma forma de testemunho na sua vida, para abençoar outros. Muitas vezes eu conto meu testemunho para os jovens, não é para que eu sinta orgulho daquilo que eu fazia, querido, não. É para ensinar para vocês mais jovens, que se teve jeito para mim, tem jeito para você. Reconhecer a necessidade do perdão, querido, é algo essencial na sua vida. O segundo ponto é: confesse os seus pecados a Jesus. Confesse, querido, aquilo que tem te machucado. Chegue diante dele do seu jeito. Chegue diante de Jesus do jeito que você conversa com a pessoa. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Mas pastor, eu só sei falar na gíria. Conversa com Jesus na gíria, mano. Não tem problema. Não vai falar palavrão para Jesus, tá? Dá uma segurada. No relacionamento também não é assim, não. Chega diante de Jesus, querido, do seu jeito. Converse com ele. Fala: sabe aquela fita lá, Jesus? Dei mancada mesmo, vacilei. Dê nome, querido, aos seus pecados. Ah, mas Jesus sabe o que eu fiz, pastor. Ele sabe, mas Ele quer que você fale com a sua boca, para que você possa ser sarado e curado. Confesse os seus pecados a Jesus. Versículo 42 de Lucas 23. Então ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem, com essa atitude, ele reconhece quem ele era e quem era Jesus. Ele reconhece, querido, que aquele homem que está ali pendurado não é um simples homem. Aquele ali era ungido de Deus. A palavra Cristo é ungido de Deus. O sobrenome de Jesus, o Cristo, significa ungido de Deus, aquele quem Deus ungiu para levar as boas novas, para libertar aquele que está preso, para dar alegria àquele que está entristecido, para perdoar aquele que cometeu o pecado. Aquele homem entende, querido, o que ele tinha feito. A minha pergunta para você é: você tem entendido, querido, aquilo que você tem feito diante de Deus? Porque uma coisa, querido, é você esconder pecado do pastor, da pastora, do seu líder ou do seu irmão da igreja, dos seus amigos. Outra coisa, querido, é você esconder de Deus, e dele você não consegue esconder. Talvez a falta de perdão, querido, te levou a sofrer tanto, fez com que a história da sua vida não fosse tão legal assim. Havia outros caminhos para você seguir, havia outras coisas para você conquistar, mas a dureza do seu coração te impediu de viver coisas maiores. Essa noite eu quero desafiar você, querido, a viver
uma vida leve. Olha para quem está do seu lado, fica leve, irmão. Deixa o fardo com Jesus. O terceiro ponto é confiar no perdão completo dado por Jesus Cristo. Uma das coisas que nós fazemos muitas vezes é orar pedindo perdão e duvidar de Deus. Ah, mas será que Deus vai perdoar isso aqui, meu? Ele pode perdoar fulano, ciclano, mas eu não, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu quero dizer para você, querido, que não há nada que você faça, isso a palavra de Deus diz, não há nada que você faz que te separa do amor de Deus. O amor dele por você é o mesmo, ontem, hoje, sempre vai ser. Mas é o nosso amor que muda com Jesus. Deus nunca te vira as costas, querido, é você que vira as costas para Ele. Deus nunca, Ele nunca quer que você se afaste dEle. Mas Deus, Ele é santo, no céu só há santidade. Então quando você está fazendo as coisas erradas, você começa a se distanciar, se distanciar, se distanciar. Mas quando você olha para Deus, a nossa cruz aqui é pequenininha. Mas imagina, querido, Jesus pendurado. Nós não usamos Jesus pendurado porque Ele não está mais lá. Ele ressuscitou, querido. Buda, Chico Xavier, quem for, está lá enterrado, só a carcaça. Jesus ressuscitou. Então você olha para aquela cruz e você imagina, querido, você no alto daquele monte, o Monte das Caveiras. E você imagina como seria a sua vida se você tivesse que passar, por causa dos seus pecados, tudo aquilo que Jesus passou. Mateus ontem falou sobre o Senhor que perdoou a dívida de um trabalhador. E esse trabalhador, havia um outro abaixo dele que devia para ele. Esse Senhor que é mencionado na parábola é Deus. Deus nos perdoou. E quando nós, querido, não perdoamos o nosso irmão, nós estamos agindo como aquele rapaz que não perdoou aquele que devia para ele. Jesus te perdoou, querido, infinitamente. Por que você não vai perdoar o seu irmão? Para trazer para a nossa realidade, por que você não vai perdoar seus pais, seus irmãos, seus amigos, seja lá quem for? Deus te perdoou, querido. E eu garanto para você que nós devíamos muito mais para Deus do que a pessoa que te machucou. Você devia muito mais para Deus do que a pessoa que te feriu. Mas Ele te perdoou. Seria injusto da sua parte não perdoar o seu irmão, porque você perdoou, foi perdoado, melhor dizendo. Confie, querido, no perdão completo de Deus. Não tenha dúvida. Ah, mas será, pastor? Será mesmo que... Eu não vou falar algumas coisas aqui porque tem criança. Mas será mesmo? Eu fiz isso, fiz aquilo. Primeira carta de Paulo ao Timóteo, seu filho na fé, capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer assim que ele, sendo o pior dos pecadores, foi alcançado pelo amor de Jesus. Querido, Paulo matava, você já ouviu várias vezes aqui nós falando sobre isso. Paulo matava as pessoas, matava os crentes, ele tinha ódio de quem servia a Jesus, até que um dia ele encontrou com Jesus, literalmente ele caiu do cavalo. E aí você acha que a foto pornô que você vê, você não tem perdão, que a mancada que você deu não tem perdão.
E aí um abismo puxa o outro. Entenda que aquilo que você fez, querido, se você deixar no altar do Senhor, Ele vai te perdoar. E Ele não se lembra mais, querido. Quem fica te lembrando, te acusando é Satanás. Deus não lembra. Porque Ele é fiel e justo para perdoar e purificar os nossos pecados. Confie, querido, que você vai sair daqui essa noite perdoado. Você vai sair daqui essa noite transformado. Aquilo que você deixar aqui, querido, não leve para sua casa. Aquilo que você deixar no altar de Deus, não coloque de novo na sua vida. E quando Satanás venha te acusar, você pode falar para ele que era o seu passado, mas o seu futuro está guardado com Cristo Jesus. Próximo ponto. Fica tranquilo que tem só 10 folhas, viu? O esboço. Decida perdoar os seus ofensores. Mateus 6, versículo 14. Eu vou ler aqui para a gente poder ganhar tempo. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mateus 6 é a oração do Pai Nosso, querido. Jesus está dizendo aqui, da mesma forma que você perdoar o seu irmão, você será perdoado. Da mesma forma que você liberar o perdão sobre a vida daquele que te ofendeu, você será perdoado. Porque da mesma forma que te machucaram, você machucou alguém. Da mesma forma com que você feriu as emoções, os sentimentos de alguém. E assim, querida, é a nossa vida. Ninguém é bom o suficiente e nunca vai ser para alcançar o reino pelas obras que nós fazemos. E o perdão, querido, é a chave para que você possa entrar definitivamente em um nível mais profundo. Eu gostaria de estar aqui falando, querido, sobre como nós poderíamos alcançar a cidade através daqueles 4 homens que levaram aquele paralítico. Mas quando o Senhor me disse hoje: ei, eu quero fazer, mas preciso tratar algumas coisas. Quem aqui quer viver o sobrenatural de Deus? O perdão é a decisão, um ato de responsabilidade. É muito maior do que um sentimento de autojustiça. Aquele ali eu perdoo, aquele ali não. Não é preciso esperar uma vontade, é preciso decidir e praticar o que recebemos de Jesus. Quando recebemos o perdão de Cristo, passamos a ter uma responsabilidade de liberar o perdão aos outros também. Querido, você recebeu o perdão de Cristo, sim ou não? Então você precisa perdoar agora. É simples. Pastor, eu vou esperar sentir. Vou esperar sentir um arrepio. Só com o dedo na tomada que vai arrepiar. O perdão te liberta e libera as pessoas na jornada da sua vida. Quando você perdoa alguém, ou quando você pede perdão para alguém, você libera, querido. Mateus ontem, no exemplo que ele citou, foi do pai biológico dele, que faleceu quando ele era ainda pequeno. E a mágoa que ele carregava pelo pai ter deixado eles quando ele era pequeno, e não ter conhecido, não ter tido a presença de um pai biológico. Carregou isso durante os anos da vida dele. Mas quando decidiu perdoar, a expressão que ele usou ontem é justamente essa, querido: a leveza, tirar o fardo que está pesando sobre os nossos ombros. Ele não teve o pai biológico, mas ele tem um homem que ele chama de pai e que honra ele mais do que muitos pais biológicos. Paga a faculdade, tem um notebook de 3 mil reais, tem um relacionamento de pai e filho. Mas tudo isso começa, querido, quando nós liberamos o perdão.
E eu estou contando isso porque ele contou ontem à noite, porque nem eu sabia disso. O perdão não é apenas um mecanismo de defesa, baseados em quem merece ou deixa de merecer, mas é uma tática ofensiva para ganhar a guerra contra os corações que estão amargurados. Quem disse isso foi Steve Furtick, que é o pastor da Elevate, uma das maiores igrejas do mundo. Quando nós entregamos, querido, o perdão, quando você decide perdoar, você sente a leveza, querido. Você não carrega mais aquilo com você. Aceite perdoar sem limites. E aí entra o texto que o Mateus pregou ontem. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus não estava dando Pedro a uma quantidade para perdoar, mas uma nova perspectiva e um sistema novo, sem limites, para liberar perdão. Queridos, decida perdoar sem limites, sabe? Perdoa, libera, é uma decisão. Pisou no seu pé, perdoa. Te xingou, perdoa. Não vai no embalo da música da Damares não, querido. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai... Para com isso aí, essa música não tem nada de evangelho aí. Se o próprio Jesus perdoou, por que eu tenho que zombar daquele que me fez algo mal? Para com isso aí. Teologicamente essa música não tem nada a ver. Fique em pé em nome de Jesus. Sabe o que é mais engraçado? Que quando é esse tipo de mensagem assim, não tem nenhum glória. É um silêncio, rapaz. Lucas 23, 34. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Perdoe, querido, gratuitamente. Seja generoso no seu perdão, assim como Jesus foi com você. Quem aqui quer crescer no relacionamento com Jesus? Quem aqui quer fazer parte de uma igreja que vai jogar o povo pelo telhado, porque não vai ter como entrar pelas portas? Se você deseja isso, querido, libere o perdão na sua vida. E agora eu quero desafiar você a fazer outra coisa. Pode apagar a luz para mim, fazendo um favor. Pega o seu celular. Pode pegar agora. Agora você pode usar ele. Semana passada, enquanto eu falava do meu pai, o celular tocando, era meu pai ligando, véio, em cima da mesa aqui. E aquele momento eu estava usando um exemplo dele, né? Sobre a questão de afinidade, de amor de pai e tal. Semana retrasada, né? Depois eu liguei para ele. E o que você vai fazer nessa noite, querido? Com uma ferramenta que você tem aí, seja o SMS ou seja o WhatsApp. Você vai lembrar de pessoas que, quer dizer, você já lembrou de pessoas que te feriu. Eu quero desafiar você a mandar uma mensagem para ela: Jesus te ama. Se você puder fazer isso, querido, coloque para ela: Jesus te ama. O Senhor quer que você viva o sobrenatural dele. O Senhor quer que você alcance, querido, coisas
sobrenaturais, extraordinárias. Martin Luther King disse assim: o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício em nossas vidas. Vocês sabem que Martin Luther King foi um negro revolucionário, avivalista, um pastor. Talvez, querido, você chegou aqui essa noite com outras expectativas no seu coração. Eu também confesso a você que quando o Senhor me deu a mensagem para sair de uma série para outra, com duas mensagens juntas, eu não sabia o que fazer. E quando eu fui orar ali com o pessoal da intercessão, eu falei assim: ore por mim, porque eu não sei como que eu vou fazer lá. Mas eu sei, querido, que se você decidir abrir o seu coração, eu sei que se você decidir viver uma vida de perdão, você vai viver os melhores anos da sua vida. Deus te perdoa imediatamente. Deus te perdoa completamente. Deus te perdoa repetidamente e Deus te perdoa gratuitamente. Você não precisa fazer nada, querido, de sacrifício. O sacrifício quem fez foi Jesus. O que você precisa fazer é entregar no altar do Senhor aquilo que te feriu e sair daqui leve, entendendo, querido, que você foi hoje transformado, que aquilo lá faz parte do seu passado, que quando você lembrar daquilo, não vai te machucar. Será algo na sua vida, querido, que passou e você está rumo, caminhando para o paraíso, o reino dos céus. Não tem como, querido, você chegar diante de Jesus hoje, se você estiver com o seu coração amargurado, Jesus vai dizer para você: filho, eu preciso que você saia disso. Senão não tem como você entrar no reino dos céus. Amargura, orgulho, mágoa não faz parte do meu reino, não faz parte do nosso sistema aqui no céu. Para, querido, de ficar vivendo uma vida: eu vou para a igreja, mas eu não vou com a cara de fulano. Aquela conversa besta, meu santo não bateu. Para com isso, pai. Pode ser o contrário, as pessoas podem olhar para você e, entre aspas, o santo não bater, porque o que está em você é o Espírito Santo, e o que está no mundo, querido, que é Satanás. Mas você, como um filho da luz, você não pode jamais dizer: eu não vou com a cara de fulano. Você pode não ter afinidade, que é outra coisa. Apaga para mim isso aqui também, amor. Queridos, eu quero que você, assim como eu, que essa igreja seja uma igreja relevante na nossa cidade. Eu falo isso não é para que meu nome seja conhecido, não, nada a ver. Eu falo isso para que o nome de Jesus seja exaltado através de nós. Eu creio numa igreja viva, querido, cheia do Espírito Santo, e uma igreja que não vai viver simplesmente 40 dias na presença de Deus, que vai viver todos os dias, que quando chegar o fim de cada um, você vai olhar para trás e vai dizer: eu combati o bom combate, guardei a fé. Foi isso que Paulo fez, querido, quando estava morrendo. Viva uma vida, jovem, homem, mulher, viva uma vida leve, viva uma vida perdoadora, viva uma vida em que Jesus
resplandece em você, porque você foi perdoado. E que você também perdoe aqueles que tenham te ofendido. Enquanto nós cantamos, querido, eu não vou fazer nenhum apelo, mas se você desejar, você fica à vontade, querido, para se ajoelhar aí na sua cadeira, para vir até a frente. Não sei o que você vai fazer, mas se você desejar, querido, perdoar alguém, essa é a noite. Se você deseja pedir perdão para alguém, essa é a noite.